Olá! Hoje o nosso programa Convidados tem a alegria de receber uma cruzaltense de renome e destaque internacional. Ela sempre que tira férias na Europa, vem para o Brasil, vem para a Cruz Alta e para a região e faz um trabalho, se dedica intensamente para atividades sociais. No rigor do frio gaúcho, ela abre mão do verão europeu para se dedicar a causas sociais aqui no nosso meio. Bem-vinda, Tainá. Obrigado pela gentileza de estares conosco de novo. Obrigado, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer, né, conversar contigo. Esse papo esportivo, um papo show de bola, né? O nosso papo é sempre legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, João. Pois é. Quantos trabalhos sociais tu já desenvolveste agora, nesse período aí? Agora a gente está um pouquinho parado, né? Porque a maioria envolve muitas pessoas. Meu torneio vinham 15 equipes femininas, fora a parte masculina. Então, como a gente está evitando aglomerações agora, ainda não está liberado, né, para fazer os torneios. Mas a gente está marcando já as palestras motivacionais, tanto na rede pública quanto na privada. E agora, a partir desse mês, a gente começa aí com várias palestras motivacionais. Pois é, isso que é interessante. Uma atleta europeia, brasileira, europeia, né, faz esse trabalho motivacional. Que tipo de motivação, o que tu dizes para os teus públicos? Que são variados, né? Não tem sempre a mesma faixa etária. Há uma diversidade nesse sentido. Sim, eu já fiz as minhas palestras tanto para alunos, né, da escola, na rede pública, e para equipes fechadas, assim, onde normalmente os professores, os técnicos das equipes me conhecem e me levam para conversar sobre tudo isso que eu vivo lá fora, né, sobre a minha ida, sobre as dificuldades que eu tive até chegar lá, enfim, e todas as coisas que eu vivo hoje, né, porque muita gente pode olhar e dizer, teve sorte. Não, foi tudo trabalho duro, né? Desde quando eu saí daqui, há 8, 10 anos atrás, e tudo que eu conquistei até hoje. Então eu tento passar, tanto para as crianças quanto para adultos, essa minha fé, minha perseverança, né? Em sair aqui de Cruz Alta e conquistar o mundo através da minha força de vontade, dos meus sonhos, e realizando os meus sonhos, né? Em tudo, na minha carreira. Claro. Tem gente que diz assim, olha, quando vê o sucesso de alguém, imediatamente diz, é uma sortuda, né? E muitas vezes esta é uma desculpa do preguiçoso, daquele que não se envolve, né? E vê no sucesso do outro, somente ou atribui isso ao fator sorte. Não, na verdade tem muito mais do que sorte. Ou às vezes não tem nada de sorte, tem sim a suor, é trabalho. Eu digo que eu tenho muita sorte mesmo, mas quanto mais eu trabalho, mais duro eu dou, mais sorte eu tenho. Então a sorte vem junto, vem no pacote da dedicação, da vontade, da entrega, enfim. Sorte tem que ter sorte também, mas eu acho que a gente já nasceu, então a gente já tem sorte em ter vida, em ter saúde, então o resto a gente conquista, né? Tainá, no estágio que tu chegaste de qualidade de vida, de projeção mundial, tu vens para o Brasil, não seria mais interessante ficar na Europa nesse momento, curtir o verão europeu, tudo aquilo que se oferece por lá de bom? Com certeza. Se eu fosse pensar só a mim, né, João, só ao meu bem-estar, eu ficaria lá, né? Um verão agora de 40 graus, 39 para cima sempre. Não, prefiro vir aqui na minha terra, onde eu nasci, onde eu saí, cresci. E podendo, assim, através dos meus eventos e também de quem vem me ver, de quem conversa comigo, passar as minhas experiências, né? Eu prefiro vir aqui passar frio, porque aqui a gente passa frio, né? Todo mundo diz, não, mas lá na Europa você passa frio. Não passo nada, não. Perto do que a gente passa aqui no Sul, não é nada. Prefiro vir contar a minha história, falar principalmente das minhas dificuldades que me levaram até lá, e fazer os eventos que eu faço, né? Os torneios beneficentes, palestras motivacionais que são também beneficentes. A gente sempre ajuda escolinhas aqui durante todo o ano, né? As minhas férias
eu concentro ela sempre para vir, ver a minha família, visitar a terrinha e fazer esses eventos, que ajuda muitas pessoas, né? Muitas famílias. A gente insiste na arrecadação de alimentos, porque eu sei que tem muita gente que precisa aqui em Cruz Alta, né? Então, eu venho e dedico as minhas férias a essas coisas. Claro. Tu ficas sempre um ano longe, agora mais do que um ano, né? Distante de Cruz Alta. E ao voltares para cá, tu nota alguma diferença na cidade? E esse ano eu notei bastante, né? A gente tem uma nova prefeita, né, esse ano. Eu digo que eu não tenho partido nenhum, eu sou do partido das pessoas que fazem o bem pela nossa cidade, pela nossa terra. E vi já muita coisa boa, vi muitas empresas, né, muitas pessoas investindo aqui, abrindo negócios, e eu fico feliz, porque sair daqui de Cruz Alta e falar que Cruz Alta não existe, que Cruz Alta não rende, que Cruz Alta não cresce, é fácil. Agora, voltar e fazer algo para que a cidade cresça, para que a cidade dê frutos, é difícil, né? Então, eu fico muito contente em vir e ver a cidade mais limpa, ruas melhores, projetos em escolinhas, enfim, em várias coisas, tanto no esporte quanto em outras áreas. Fico contente, sim. Sim. Eu lembro que uma vez tem outro atleta de Cruz Alta que se destaca no atletismo, que nós aqui carinhosamente chamamos de bananinha, que é o Lutimar. Ele sempre dizia, olha, um dia eu quero voltar e ser prefeito de Cruz Alta. Não sei como é que está esse projeto dele hoje. Tu não tens nenhuma aspiração semelhante para entrar na política, por exemplo? Eu já tive vários, como se diz, vários convites para entrar na política, para ser vereadora, para ser secretária de esporte, enfim. Olha, eu não descartei nenhuma das possibilidades, mas digo que enquanto eu estou jogando, né, espero jogar mais ou menos uns 4 anos. Quem sabe nas próximas eleições a gente pode fazer alguma coisa, né? E ainda estarás muito jovem. Agora eu tô com 31, eu espero jogar na Série A até os 35 ou menos, então tem 4 anos aí tranquilamente. E falando do Lutimar, ontem mesmo eu conversei com ele e é a segunda vez que a gente conversa sobre isso. E ele tem o mesmo sonho que eu tenho, é voltar aqui para Cruz Alta, conseguir fazer projetos em prol do esporte e das crianças, né? Porque assim como a minha história serve para muitas crianças, a história do Lutimar também, né? Foi um jovem que saiu daqui de Cruz Alta, a gente brinca até eu e ele, né, do fundo de uma vila e conquistou o mundo. Ele vai para as Olimpíadas agora, né, acompanhante para Olimpíadas. E a gente conversou sobre isso. Então, quem sabe eu e o Lutimar aí a gente possa fazer muita coisa, tanto pelo esporte e pela nossa cidade. Curioso isso, né? Com 35 anos tu estarás aposentado. Futebol, que coisa maluca. Do futebol, né? Sim. Mas é maluco esse negócio. Aí a né? gente começa a trabalhar com outras coisas, com certeza. Claro. Pois é. Bom, tu viveste a experiência no início dessa pandemia na Itália e tudo aquilo que a gente via, a tragédia, né, na Europa como um todo, mas principalmente a Itália teve destaque em alguns momentos assim, muito tristes, né, uma comoção mundial em função daquilo que se vivia por causa do vírus aí. Enfim, tu já tiveste o vírus? Não. És uma Graças a Deus, né? não. Sou mesmo estando lá naquele meio, naquela loucura toda. Naquela loucura lá, né? Mas isto abalou, evidentemente, o país, abalou de tal forma. Como é que está o estado de espírito hoje, diante daquilo que a gente viu? Agora está bem melhor, né? A vacinação já está bem avançada, chegou a todas as idades agora. E é um outro cenário. O cenário que vocês aqui... Eu estive lá, né? Toda a pandemia e vocês aqui viram na televisão, aquilo tudo era verdade. Não era mídia, não era alarmismo, não, pelo contrário, né? A Itália serviu de exemplo para vários países e, infelizmente, o Brasil foi um dos países que, no começo, né, ninguém dava bola, não existia pandemia, não era política, era isso e aquilo, não. E, infelizmente, não. Eu vivi toda a pandemia lá na Itália, fiquei 3 meses dentro de casa, saindo apenas para ir para o mercado ou para a farmácia quando eu precisava, e olha, o resto era tudo fechado mesmo.
Eu estava morando em Ragusa, na Sicília, e a cidade onde eu morava é uma cidade turística, então dependia dos turistas, né? Você saía na rua, não tinha ninguém. Ninguém. Uma cidade turística deserta deve Deserta. ser algo estranhíssimo. Eu tinha a praia na frente da minha casa e não podia ir. Tinha que ficar em casa. E lá, principalmente quando teve o lockdown, foi muito, muito respeitado, né? E mesmo assim, o vírus tomou conta. Eu lembro quando o presidente do nosso clube nos reuniu para conversarmos, assim, 3, 4 dias antes de que fosse fechada toda a Itália. Depois fecharam fronteiras e tudo, né? Não deixavam nem sair de uma cidade para outra se tu não tivesse autorização. Apenas as pessoas que saíam para trabalhar poderiam sair de casa. Enfim, e a multa era grande, né, João? A multa era salgadinha. Eram nada mais, nada menos que 400 euros. 800, dependendo da gravidade, por pessoa, se estivessem na rua, era multada 100%. Coisa que não acontece aqui, né? Coisa que não aconteceu em vários outros países, e aí tomou essa proporção que tem hoje. Muita gente diz, não, agora começou a vacinação, acabou a pandemia. Muito pelo contrário. A gente tem que continuar nos cuidando, né? E cuidando das pessoas à nossa volta também, porque não é só um cuidado pessoal, é o cuidado com todo mundo. E eu vivi aí a plena pandemia lá na Itália, mas teve uma coisa boa, né? Eu vivi aí o meu primeiro verão lá, em todos esses anos. Eu fui obrigada a ficar, porque... Sim, mas reclusa. Mas reclusa. Não, depois, mais pra frente depois do lockdown, eles foram abrindo algumas coisas, mas, por exemplo, até hoje, festas estão zeradas, fechadas. As casas de festas, assim, não estão abertas. Estão abertos restaurantes. A maioria ainda trabalha com teleentregas, né? Não aglomeram as pessoas, mas agora já está bem liberado. Claro, e evidentemente que aí tu vês, comprovas, vivencias todo um contraste de comportamento, né? Porque na Itália as pessoas respeitavam o lockdown pela multa ou por uma questão de consciência? Aí eu não sei, né? Eu acho que depende de cada um. Eu julgar as pessoas e dizer, não, era por isso ou por aquilo, fica meio... Mas eu via que muitas pessoas só faziam porque ia doer no bolso. Muitas. As que eu conheci, as outras aí eu já não sei, né? A gente, por exemplo, porque no Brasil foi uma gandaia, né? Aqui foi complicado. Aqui... Por isso que a gente, infelizmente, chegou a esse número tão alto, né? Infelizmente. Lá a gente fazia teste toda semana para poder jogar, e esse ano, o ano passado, quando começou a pandemia, terminou o campeonato, né? E a gente ficou também a ver navios, porque as equipes não queriam mais pagar, os contratos foram cancelados, enfim, foi bem complicado. Aí a gente passou aquele tempo ali, eu não pude voltar para casa, fiquei mais uns 2, 3 meses, 4 até, porque de março até a metade do ano, enquanto começava a outra temporada. Quando começou a outra temporada, eu fui para um outro clube, né? Fui para o Cagliari, novamente, meu primeiro clube lá na Itália. E daí, esse ano foi totalmente diferente, né? O nosso comportamento, porque toda sexta-feira você fazia o teste do Covid, né? Toda sexta-feira, senão não podia jogar. Teve a minha ex-equipe, o Cagliari, sofreu 2 meses com a pandemia, porque uma foi contagiada, depois outra e quase toda a equipe. E elas ficaram 2 meses sem poder jogar. E aí atrasou o campeonato, elas tiveram que recuperar jogos depois, 12, 13 jogos em um mês. Imagina, foi uma lástima, assim, porque o clube queria se salvar ainda e lutou contra o Covid e contra a salvação do campeonato. Foi bem diferente esse ano, né? Tanto a questão das viagens e tudo, sem o público. O público que é pro futebol é aquela alegria, aquela coisa, né, que não tem igual. Infelizmente, esse ano foi tudo só nós mesmos, só nós e a outra equipe. Lá teve toda essa discussão que tem aqui no Brasil, de tratamento precoce, aquelas coisas todas. O conceito, a ideia é outra, é diferente, a forma de encarar o vírus é de outra maneira. Eu não sei se
por ter acontecido lá primeiro e de uma proporção tão grande no Vêneto, né? Foi um pouquinho diferente, mas eu via muito receio das pessoas, né? Eu via as pessoas que, por exemplo, se tivesse que levar alguma coisa em casa, por exemplo, os mais velhos, eles desciam assim, desciam a cordinha com a cestinha na varanda de casa, né? Na sacada de casa, e não saíam na rua. Então eu acho que deve ter tido essa, né? É precoce, não é precoce, mas eu via que tinha muito receio, e ainda tem muito receio de várias pessoas. Claro. Até porque os idosos lá foram muito vitimados, né? Muito. Muito. Exemplo de outros lugares, mas a Itália especialmente, né? Foi uma coisa assim muito forte. Uhum. Bom, e falando agora profissionalmente, tu vais voltar para que clube? Eu ainda ao não... término das tuas férias? Eu ainda não decidi qual será meu próximo clube, mas tem Como é que grandes... funciona isso? Tu troca seguidamente de equipes porque, claro, te vem jogar, sempre tu destacas, aí o outro clube quer te levar. É assim, mais ou menos isso. Cada ano que tu vai fazendo, né, depende do teu rendimento e tudo mais, mas eu já estou há 5, 6 anos já na Itália, o pessoal já me conhece, né, então Claro. eu tenho um procurador lá que me ajuda, né, um agente, e a gente recebe algumas propostas, aí eu vejo, né, escolho aquilo que é melhor para mim e vou indo. Em todos esses anos eu vesti um ano cada camisa, né? Uhum. E vamos ver, quem sabe esse ano pode ser a primeira vez em todos esses anos fora do Brasil que eu posso vestir novamente a mesma camisa. Uhum. Porque o clube onde eu estava, o Bichelli, da Puglia, da Itália, me fez já uma proposta e a gente está conversando, quem sabe eu volte para lá. Como é que se denomina lá? É uma Liga Nacional? É a Liga Nacional. Liga Nacional Sim. de futsal. Uhum. É isso? Isso. Pois é, e agora o momento que liberar, bom, daí volta o público, volta a galera, é aquela coisa diferente, né? Boa de novo. Esse ano, com certeza, a gente tem aquela expectativa, né, de voltar a ver as pessoas que gostam da gente torcendo do lado de fora, porque foi bem triste não ter o público, sabe? Tu jogasse sem público? Sim, esse ano toda a temporada foi sem público. Como é que é isso? Como é que é? É como se tu estivesse... Treinando, né? Como se fosse um treino todo dia. Uhum. Um jogo amistoso. Um jogo amistoso. Motivação? Perde muito. Não digo a motivação, mas aquela energia, né? Às vezes o grito da torcida é de verdade um jogador a mais que te ajuda dentro, né, da quadra. Mas lá não tem DJ nas quadras, como tem nos estádios do Brasil? Só no começo, só no aquecimento. Depois não. Não tem mais. Quando sai gol, acho que de vez em quando também eles colocam. Mas normalmente antes, no aquecimento e depois dos jogos. Quantos títulos tu já tens? Títulos eu tenho poucos, mas eu tenho várias conquistas, né? Uhum. Mas os principais títulos que eu tenho é o campeão da Série A2 com o Cagliari, e a gente subiu para a Série A. Depois eu tenho uma Supercopa na Série A e um vice-campeonato da Série A também. Uhum. E individualmente, muitas premiações de destaque, goleadora, enfim. Isso, individualmente eu tenho sempre um bom número de gols, estou sempre ali incomodando entre as goleadoras. Uhum. E tudo depende, né, da equipe que tu tá, porque eu penso que quanto maior e quanto mais forte a equipe que tu esteja, tu vai ter aquele destaque a mais, né? De vez em quando eu vejo várias jogadoras fortes em equipes fracas que não têm o mesmo reconhecimento, né? Uhum. Mas esse ano aí eu espero ficar de novo em uma grande equipe e quem sabe chegar a mais um título. O futebol de salão da Itália é como o futebol de campo masculino, que tem também uma variedade de atletas do mundo todo aí, que se concentra lá? Tem bastante. Olha, na temporada passada tinham 56 jogadoras brasileiras jogando na Liga Italiana. Distribuídas. Esse ano tinham apenas 10 equipes. Uhum. Esse próximo ano serão 14. Daqui a pouco e vai aumentar. Vai aumentar. A maioria das equipes fortes tem no mínimo 4 a 5 jogadoras brasileiras. Uhum. A maioria então investe bastante. Procura investir em brasileiras porque sabe que a gente é o país do futebol, né, do futsal, enfim,
E as E as melhores escolinhas lá jogadoras não formam jogadores? formam, mas é um processo lento, né? Mas não tem aquela coisa da... Não tem a ginga brasileira, não adianta. Falta isso. Falta isso. Que bom. E tu abriste, evidentemente, né, abriste mercado para muita menina do Brasil jogar na Europa. Sim, esse na ano Europa até... como todo, não necessariamente na Itália, né? Sim, esse ano eu levei uma menina para a Rússia. Através de um amigo meu que era ex-jogador, jogador Cirilo, ele era até da seleção russa, naturalizado ele foi. E a gente manteve contato e eu abri as portas para essa menina lá de São Paulo. E ela foi para jogar 3 meses, gostaram dela e fizeram um contrato de 1 ano. Então eu fico contente em ajudar e encaminhar várias jogadoras, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito talento. E eu creio que nesse ano ou no ano que vem eu consiga levar mais umas 2, 3 meninas para lá. Que bom. É um trabalho também de incentivo esse, né? Também. Tá. E uma possível atividade futura aí, como agenciadora de Isso. Quem sabe? Empresária. Quem sabe trabalhar como empresária. Isso. Que bom. Então daqui a 1 ano a gente se encontra de novo. De novo. Tem muita história para contar. Mais um ano que passa. Entrando e saindo a gente tem história para contar, né? Sem pandemia, de preferência. Esperamos que sem pandemia. Tá bem. Obrigado, Tânia. Obrigado de novo. Obrigado a você. Por conversares conosco. Sucesso para ti e que, de fato, né, continues vitoriosa. Amém. Em todos os sentidos, né, não só no esporte. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nossa convidada de hoje, Tainá Santos, a cruzaltense que ganhou o mundo no futsal. Até a próxima!